Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Alexandre e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sistec Informática. Hoje nós vamos falar sobre partições. Eu observei durante esse período que muita gente tinha dúvida de como é que se particiona em Linux, qual o tamanho da partição e quais as partições que eu deveria usar. Tipo, o tamanho dela, qual é a partição com a pasta, tá certo? E aí o que é que a gente vai ver no vídeo de hoje? Nós vamos ver é, partição swap com a sua definição e tamanho, a partição raiz com a sua definição e tamanho, a partição barra home com a sua definição e tamanho, a partição barra var com a sua definição e seu tamanho, a partição barra boot com a definição e seu tamanho, e uma breve explicação do que significa a partição e a pasta a ser usada. Ok, gente? Tranquilo? Vamos sem muita demora, vamos direto ao nosso vídeo. Vamos começar com para que você está querendo usar o Linux? A resposta a essa pergunta define como vai dividir essas nossas partições, certo? Ele é um servidor ou ele é um desktop? Tá? Para os servidores e para o desktop há uma pequena mudança na configuração. Tá? Se for o servidor, qual servidor vai ser usado? Samba, proxy, DHCP, DNS, e-mail, compartilhamento de arquivo, disco virtual. Qual é a finalidade dele? Todos em um? Às vezes acontece, certo? Qual é a finalidade do que você vai usar o sistema? Certo? Isso vai responder para entender os próximos passos, que são como é que eu vou dividir meu disco. Primeiramente, qual será o nosso computador? Então, para poder seguir o exemplo que eu vou passar para vocês, o nosso computador ele é um computador genérico, qualquer um, tá certo? Intel, AMD. O importante dele vai ser o seguinte: eu vou ter 4 GB de memória e eu terei um HD de 1 TB. Tá? Então, imagina aqui o HD de 1 TB, como está aí no slide, o HD de 1 TB, e esse HD de 1 TB ele tem com espaço totalmente livre. Tá? Então, aqui vai ter a instalação de um único sistema operacional. Memória. Vamos lá. A memória swap, que é a memória de troca, que vai dizer ao computador que eu tenho mais memórias de trabalho do que ele realmente tem, para poder fazer o seguinte. A swap é importante porque eu vou fazer a troca de informações. O que é essa troca de informações? Se a memória física estiver cheia, eu vou usar a memória virtual para retirar pedaços da memória, colocar no virtual para colocar alguma informação lá na, na, na memória física. Um exemplo bem prático disso é você estar batendo setor de texto normal, qualquer um deles, e você busca o acesso à impressora. Então você clica lá no ícone de impressora, você vai observar que ele vai dar 2 piscadinhas de olho antes de abrir a tela da impressora. Por quê? Nem todo o código da impressão ele foi para a memória. Ele foi para a memória o código que foram considerados importantes. E da impressão não é, porque nem todo texto que você bate você imprime. Então, essas 2 piscadinhas de memória, 2 piscadinhas de olhos que ele dá, é o tempo que o código está indo para a memória e buscando informações do sistema operacional. Na segunda vez que você tentar acesso a essa impressora, ela é instantânea, porque o código já está lá. Tá certo? A recomendação é que ela seja pelo menos o dobro da sua memória física. Tá? Não aconselho você colocar menos do que isso. Não é menos do que a memória real. O ideal é que você coloque pelo menos igual ou o dobro. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu vou usar a recomendação que é o dobro. Então, aqui meu HD do computador começou a ter a minha primeira partição, que é a partição suave, que é uma partição especial. Tá? Então, eu tenho 8 GB de memória e aí vou ter o restante do espaço livre do meu disco. Lembrando que meu disco tem 1 TB. Certo? E aí começa a minha partição raiz, a root ou raiz. Ela é importante, ela é a mais importante do sistema. Tá? Essa seria, para quem vem do mundo do Windows, seria a unidade C, tá certo? A recomendação para você não ter dor de cabeça nessa partição, 100 GB. Uma HD de 1 tera, vai sobrar espaço para caramba nela? Vai, mas existe um porquê disso. Tá? Todas as atualizações que a gente vai fazer poder ser feita aqui sem o menor problema. Tá? A HD tem espaço, então 1 tera para ele. E aqui embaixo eu tenho swap com 8 GB, raiz com 100 GB e o resto do disco está o espaço livre. A gente vai usar esses caras aí. Tá? É onde entra o nosso próximo item. A swap.
e a home, a swap e a raiz, servem para os dois, tanto para o desktop quanto para o servidor, certo? E aí vem a partição barra home. Vamos lá. Primeiro, que partição é essa? São as partições onde todos os dados dos usuários são salvos, dados como documentos, planilhas, navegação, música, filme, o que for dos usuários estão guardados nessa pasta, tá certo? Com a separação da pasta home, com a separação em uma partição, existe uma proteção dos dados do usuário caso aconteça alguma pane no sistema raiz. Então, como é que funcionaria isso? Eu já tenho hoje uma swap de 8 GB, eu tenho uma partição root ou raiz com 100 GB, e agora eu teria uma partição home com todo o resto do meu disco. Então, eu teria 3 partições. Por quê? Se alguma coisa acontecesse na minha raiz, ou decidir trocar desse de Linux, eu não quero mais usar o Linux que eu estou usando, eu quero usar uma outra distribuição, eu precisaria somente alterar a raiz, porque a minha partição home ela estaria com todos os meus dados preservados. Entendeu? Então, eu preservo a partição home, mudo somente, estou com, vamos imaginar, estou com o Mind, tá certo? Dali eu quero trocar, vou pegar a versão do Ubuntu. Eu preciso apenas formatar e reinstalar a partição root. A home está intacta. Tá? Partição barra var. Essa aqui é muito usada somente em servidores. E prestem atenção muito bem nisso aqui. A partição var é uma partição importantíssima para o servidor e principalmente para o administrador. Nela contém diversas informações úteis para a administração dele, tá certo? Porém, ela tende a crescer muito rápido e muito mesmo, tá? Claro que vai depender de qual serviço você está usando, tá? E depende do serviço que está usando, pode encher ela ou não, tá? No servidor desktop, elas vão existir, essas partições, essas pastas vão existir, porém elas podem ou não estarem separadas em partições do teu disco ou apontando para um outro disco. Se você usar um servidor proxy, uma autenticação centralizada, e-mails, esses serviços usam essa pasta assim, muito, tá? Então elas crescem bastante, porque são logs que estão lá dentro guardados, são caches que estão sendo guardados lá dentro, certo? No nosso exemplo, nós tínhamos uma partição home que ficou com o restante do disco. Caso a gente utilize algum serviço tipo Samba, e-mail, por exemplo, que usa essa partição home var também, ela vai usar também a partição home. Então, o que acontece? A gente deixa 40% do meu disco para a partição var e os outros 60% do disco, aquele espaço que sobrou, certo? Para a partição home. Tá? A partição home, se você coloca com compartilhamento de arquivos, a home ela cresce mais do que todo mundo. O exemplo seria 300 GB para var, 400 GB para home. Tá? Os números não vão bater, porque na realidade é só uma questão de exemplificação, mas estão bem próximos da realidade. Tá? Então ficaria assim: swap 8 GB, root 100 GB, home 400 GB e var 300 GB. Então, 4 partições seguindo aquela mesma ideia, tá? Que estaria dividido o nosso disco. Barra boot. Muitos de vocês podem ter passado em alguns estudos ou visto outros vídeos falando sobre isso, e eles falam dessa partição barra boot. Existe uma outra chamada também barra TMP. A TMP eu não aconselho tirar da raiz. Nenhuma dessas sai da raiz, mas eu não aconselho colocar isso fora numa outra partição. Não aconselho de jeito nenhum. Mostrou-se no mundo real um problema. Se a partição TMP ela encher o espaço dela completo por alguma coisa mal dimensionada ou por algum problema das próprias aplicações, se ela preencher, se ela não tiver todo o espaço dela ocupado, ela começa a derrubar serviço. Os serviços que precisam gravar alguma coisa na TMP que não conseguem, eles começam a gravar. Como eu coloquei 100 GB na minha raiz, deixa a TMP quieta no lugar dela. Tá? Mas a boot, ela não é obrigatoriamente ficar fora da minha raiz, certo? Caso em algumas situações. Por exemplo,
LVM, ela precisa ter uma partição barra boot separada, como a gente fez com uma home, como a gente fez com uma raiz, como a gente fez com a var, nos exemplos que demos agora. Se você usar o BRTFS, o sistema de arquivo BRTFS, também precisará que ela esteja uma partição separada para ela. Ela que vai dar o start, que o barra boot guarda o arquivo do Linux. O Linux compactado também dessa pasta, tá certo? E aqui tem algumas dicas de como dividir um disco, determinando quais são os seus serviços. Serviços, servidores e serviços. Desktop, swap, raiz, barra home. Talvez a barra boot, caso você use sua máquina, aí depende do computador, seja uma UEFI, tá? Ou seja, você tem dentro da BIOS, ela tem o que é chamada Security Boot, que ela guarda umas informações do teu desktop dentro da máquina. Para isso funcionar, ele só funciona em FAT. Então você precisa ter uma partição de pelo menos 500 MB, sem nenhum estresse para botar 500 MB, e ela vai funcionar bem. Swap, servidor, swap, raiz, var. Só isso aqui já garante uma boa parte do seu servidor, tá certo? Se você tiver outros serviços, talvez você vai ter que separar barra home e barra boot. Ou talvez venha das informações passadas anteriores, tá? Qualquer outra parte. Eu quero um compartilhamento de arquivos para redes Microsoft. Então eu tenho um compartilhamento chamado lá público. Então você cria essa pasta público e aponta para uma outra partição, lembrando daquela história de ficar preservando as informações que está dentro. Proxy, DNS, DHCP, swap, raiz e var, não vai ter problema nenhum. E-mail, além da var, você inclui a home, tá? Porque e-mail usa a partição home. Samba, disco virtual, swap, raiz, certo? Uma pasta compartilhada e talvez a home. Esse talvez depende das informações que você precisa saber o que é que você tem que estar colocando lá dentro, tá certo? Eu espero que aqui eu tenha ajudado a vocês a resolverem qualquer dúvida que vocês tenham em cima de como dividir essa partição. A ideia justamente é essa. Eu tive dificuldades no início, como todo mundo teve, de como dividir meu disco. Qual seria a melhor forma de dividir meu disco? Por isso que eu tive essa ideia de passar para vocês como é que a gente vai dividir isso aqui. Tá bom? O que eu posso dizer a vocês é o seguinte. Ponha Jesus no seu coração. Aqui onde estou, estamos quase em lockdown. Tá? A gente vai passar por isso. Tá? Quem tiver acima de 35 anos, certo? Já passou por alguns fins de mundo de profetas por aí que nunca se concretizaram. Essa tá aí, o mundo não esperava e acabou chegando, o mundo deu uma parada, aproveitem para estudar, tá certo? Um abraço a vocês, até o próximo vídeo.